Feche seus olhos, vamos orar. E eu queria que a gente orasse a Deus e pedisse a graça do Senhor sobre nós. E eu sempre insisto nesta fala, peça para Deus uma palavra nessa manhã. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos estudar as Escrituras. Peça para Deus para falar ao seu coração. Pastor Jefferson, qualquer outro pastor, precisa ter a humildade e a saúde mental de ter a consciência de que eu não tenho poder para comunicar com a sua necessidade. Eu não sei. Eu não sei nem por onde começar. Eu não tenho essa capacidade, mas o Espírito Santo de Deus tem. Então, você poderia pedir para que Deus usasse esse tempo para falar ao seu coração. Uma palavra, Senhor, nessa manhã, uma palavra. Então, você pode pedir para Deus, e nós vamos orar junto, e se você concordar em oração, no final você fala amém, tá bom? Senhor, obrigado pelo dia de hoje, e nós abrimos a Tua palavra, e nós temos a certeza de que quando abrimos a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Então, como já foi dito, eu não tenho capacidade de discernir a necessidade dos meus irmãos, mas o Senhor tem. E o Senhor é capaz de levar cada palavra a cada situação de que cada um está vivendo nesta manhã. O Senhor é capaz de levar esperança, o Senhor é capaz de corrigir, se necessário for, o Senhor é capaz de nos encher com o Teu Espírito. Nós não faremos e não temos condição de fazermos isso por nós. Mas nós cremos que isso pode ser um mover do Senhor no nosso coração, e nós pedimos por isso nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos lidando com Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, de maneira que a gente lê o texto, explica o texto e faz algumas aplicações do texto. Então é importante, como diz um amigo meu, qualquer igreja que tenha uma vírgula de juízo precisa abrir a Bíblia, amém? Amém? Mas abrir a Bíblia e não falar o que acha. Entender o que o texto está dizendo e aplicar para o nosso coração. João tem uma visão do Senhor, e nessa visão do Senhor, o Senhor aparece a João ali exilado na ilha de Pátimos, já na velhice dele. João foi exilado, um determinado imperador vai dar um castigo para João, e João vai para uma ilha perto da Turquia, já perto do continente turco, uma ilha chamada Pátimos. E nessa ilha, João vai quebrar pedra. Ele vai ficar quebrando pedra, já na sua velhice. E na sua velhice, sendo castigado pelo imperador, ele, no primeiro dia da semana, o texto diz, num domingo, ele pede uma visão para o Senhor, e o Senhor dá uma visão para ele. E parte dessa visão é essas cartas às 7 igrejas que existiam naquele local, nas cidades específicas. A palavra 7 na Bíblia, ela tem a conotação de plenitude, completo, sem ter falta de nada. Então ele escreve essas cartas a essas igrejas, e essas cartas deveriam ser lidas nessas igrejas, e essas cartas hoje chegam até nós, para ser lida até nós. E aí o Espírito Santo, quando usa João na composição do texto, ele entende a realidade da cidade, qual é a demanda da cidade, e quais são as questões da igreja também. Hoje, nós vamos lidar com a terceira igreja, que no texto é chamado da igreja de Pérgamo. Está do verso 12 até o verso 17 de Apocalipse 2. Então, acompanhe a leitura do texto sagrado, por favor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade,
onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, levando-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Verso 15. De igual modo, vocês têm aí também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, do contrário, virei em breve até você e lutarei com eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei do maná escolhido, também lhe darei o quê? Você entendeu por que você ganhou a pedra? Daqui a pouco eu explico essa pedra. Lhe darei do maná escolhido e lhe darei o quê? Uma pedra branca. Uma pedra branca. Com um novo nome escrito, conhecido apenas por aqueles que a recebem. Essa é a carta à igreja de Pérgamo. E Pérgamo é bastante interessante porque há uma postura recomendada por Deus aqui à igreja de Pérgamo. E aí o texto começa dizendo assim: sei onde você vive. Estão comigo? O Senhor sabia onde ele vive. E eu vou ler de novo esse versículo, que diz assim: onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás... Perceba que João, ele faz uma citação sobre essa cidade. E parece que essa cidade é meio tenebrosa. Porque aqui o texto está dizendo que nessa cidade habita o trono de Satanás. Há uma foto, eu queria só mostrar essa foto para vocês. Essa foto é um desenho da cidade de Pérgamo, hoje chamado Bérgamo. É uma cidade que grande parte do seu ritual religioso ficava no alto. Uma cidade que não foi atacada. Pérgamo foi por muito tempo a capital da Ásia, a capital da Ásia Menor. Era uma cidade muito articulada, era uma cidade conhecida como Centro Cultural da Ásia. Em Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo, 200.000 exemplares. Não eram livros, era pergaminhos. Houve uma época que o governador de Pérgamo, ele quis ter a maior biblioteca do mundo. E ele seduz o bibliotecário da maior biblioteca do mundo na época, que era de Alexandria. Ele seduz aquele bibliotecário e traz o bibliotecário para Pérgamo. Quando o governador egípcio fica sabendo, ele tem um ataque de fúria nesse convite para vir trabalhar em Pérgamo e montar a maior biblioteca do mundo para passar a Alexandria. O governador do Egito, o imperador do Egito, ele não permite que Pérgamo receba mais papiro para composição dos textos. O papiro ele é egípcio, era uma planta. E aí Pérgamo precisa desenvolver uma nova tecnologia, haja visto agora o Egito não vai vender mais papiro. E aí em Pérgamo começa a primeira leva na história dos pergaminhos, ali em Pérgamo. Ali começam os pergaminhos, uma nova tecnologia da época, os iPads da época, né? Uma nova tecnologia para compor, escrever livros. E ali essa cidade, mas tinha um grande problema nessa cidade. Se você olhar nesse desenho, e depois a gente disponibiliza, aqui tem um templo chamado Templo de Zeus. Zeus era o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, a toda-poderosa divindade. E havia um ditado que havia fumaça, aqui não dá para ver, mas aqui são fumaças. Havia fumaça noite e dia em Pérgamo, porque os incensos, os holocaustos eram constantes, era uma cidade extremamente idólatra.
Mas também em Pérgamo tinha a maior escola de medicina da época. Todos os que queriam formar em medicina iam para Pérgamo. E ali existia uma mistura de ciência e sincretismo. Ali tinha o deus Esculápio ou Asclepto. Lembra que quando você vê o jaleco de um médico, não tem uma espécie de uma vara e uma cobra em volta? Esse é o simbolismo do deus Asclepto, Esculápio, que nasce em Pérgamo. Ali eles criam que junto com esse Deus e desenvolvendo algumas tecnologias da ciência, se encontrava a cura. Mas também em Pérgamo, pela primeira vez foi construído, se você olhar lá em cima, pela primeira vez foi construído um templo ao imperador. E de maneira que Pérgamo ofendia a Trindade. Zeus era o Deus criador da mitologia, o Deus todo-poderoso. Esculápio, Asclepto, era o Deus da cura, dos dons, o Espírito Santo. Mas também quando eles constroem o templo ao imperador Domiciano da época, o imperador ele queria ser chamado de Senhor, e era uma ofensa ao Cristo ressurreto, o nosso Senhor. As divindades em Pérgamo ofendiam a toda a Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Estão comigo? Estão entendendo? Mas o problema não eram as construções da época. Quando ele fala o trono de Satanás, ele fala o sistema que governava aquela cidade. Porque na nossa cabeça é meio assim, não entra nesse templo. Uma vez, uma pessoa, eu passei por um templo budista e eu entrei para ver, para conhecer. Aí alguém falou assim, cruz credo, pastor, você não tem medo? Não, é um prédio. É um prédio como outro qualquer. A questão não são os prédios, a questão é o sistema que governa isso. Em Pérgamo, Satanás, ele não andava na cidade de Pérgamo, destruindo a cidade. Ele estava sentado no trono, porque o sistema de Satanás já governava a cidade de Pérgamo. Estão me entendendo? Então, ele não precisava mais andar em Pérgamo. Ele governava sentado, porque ele era o rei de Pérgamo. Então, existem alguns sistemas em algumas cidades, não lugares, onde Satanás governa a cidade. Deixa eu dizer um exemplo para você. O nosso país é o berço, o paraíso dos corruptos. Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando você pensa que está ruim, piora. Você percebe que tem uma cultura no país. Existe a cultura da corrupção no país. Hoje, quem não é corrupto é tido como estranho. Porque há uma cultura estabelecida no nosso país. E qual é a cultura estabelecida no nosso país? E perceba que tem algumas cidades no Brasil que isso é mais forte. Não citei nenhuma. Perceba que tem algumas cidades que isso é mais forte. É a cultura que rege o país. É a cultura que rege o país. Hoje, se alguém senta numa reunião e fala que vai fazer um negócio limpo, transparente, vai fazer, as pessoas olham para ele, de que planeta você é? Porque existe no nosso país uma cultura. A gente chegou ao absurdo de ver no nosso país os aposentados sendo roubados. E aí, ao invés dos poderosos no nosso país apurar e punir, eles estão falando, é culpa de tal governo, é culpa de tal governo, é culpa de tal governo. E construindo narrativas. Porque no nosso país, Satanás está sentado no trono. Porque há uma cultura. E por isso, desde 1500, nós somos o país que vai dar certo. Estão comigo? Há uma cultura. Então, lá está Pérgamo. E aqui tem algumas fotos, depois a gente disponibiliza. Agora, perceba no verso 13.
Perceba no verso 13 lá. Eles permaneceram firmes no nome de Cristo e não negaram, mesmo em um ambiente hostil. Se você puder voltar, só o primeiro slide lá, a postura recomendada por Deus, só para eu explicar para os irmãos alguma coisa. O primeiro lá do verso 13. Pode ir para frente, por favor. Sei onde você vive, onde tem um sistema diabólico. Mas percebe onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu? Agora, olha que interessante. Porque mesmo a gente vivendo num país onde tem um sistema que Satanás governa, é possível ser o quê? É possível ser o quê? Você percebeu? Não é porque todo mundo faz que a gente vai fazer. Porque se a gente fizer, a gente está reproduzindo, sabe o quê? Satanás está no trono da nossa vida também governando. Porque a gente reproduz o espírito e a cultura da época. E o texto vai dizer, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando... Agora ele cita um personagem da igreja. Porque uma das maneiras de Satanás acabar com o evangelho numa cidade, num país, é perseguindo o povo. A tradição cristã vai dizer que Antipas morreu cozido dentro de um touro de bronze. Eles pegaram aquele touro de bronze, o imperador, lá naquele templo que eu mostrei a foto para vocês, e eles colocaram o touro de bronze, o boi de bronze, em cima de uma fogueira, e colocaram Antipas. E quem que era Antipas? Antipas era o pastor da igreja. De uma forma clara assim, está dizendo, vocês vão continuar servindo a Jesus, levando a vida certa, então nós vamos matar o pastor de vocês. Nós vamos matar o pastor, para servir de exemplo de vocês. É isso que eles fizeram. E aí, Jesus agora, na visão que João está recebendo, diz o seguinte, vocês habitam numa cidade onde tem um governo de Satanás. E essa cidade, Satanás, o sistema matou o pastor da igreja de vocês. Mas ele diz o seguinte, Antipas, a minha fiel testemunha, foi morta nessa cidade onde Satanás... E vocês permaneceram o quê? Fiéis. Irmãos, que essa seja a nossa atitude também, amém? Que essa seja a nossa atitude em São José dos Campos. Será que se o Espírito Santo hoje olhar para São José dos Campos e trouxer discernimento para nós, aonde Satanás está no trono nessa cidade? Ou na cidade onde você mora? Jeremias, se você puder correr lá para Jeremias, capítulo 29, verso 4 a 9, diz assim, preste atenção nisso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comem os seus frutos, casem e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com os seus filhos, deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem aí e não diminuam. Claro para todo mundo? Eles estão na Babilônia, exilados. A mesma coisa que Deus está dizendo assim, vá para São José dos Campos, construa a sua vida, faça seus negócios, prosperem, amém? Leve seus filhos na igreja, apresente na igreja, participe do café, faça tudo, é isso que ele está dizendo. E eles estão aonde? Na Babilônia. Verso 7. Busquem a prosperidade do quê? Olha que interessante. Num país onde todo mundo está esperando uma oportunidade para abocanhar um pouquinho e ser esperto, essa cidade vai prosperar? Essa cidade vai prosperar? Não. Olha o verso 7, o que diz? Busquem a prosperidade da cidade. Uma cidade não prospera se a gente ficar falando mal dela. Uma cidade não prospera se o povo de Deus não orar pela prosperidade da cidade. Sabe por quê? Olha só o que ele diz. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei. Orem ao Senhor em favor. Você vai ver que na nossa agenda de oração, quinta-feira, nós temos que orar por qual cidade? Princípio bíblico.
Orem pela cidade, orem pela prosperidade e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: não deixe que os profetas adivinhos que há no meio de vocês façam o que com vocês? Vos enganem. Não dê ouvidos aos sonhos que vocês o encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Sabe o que os profetas faziam? Arranquem tudo da cidade e vão embora. O profeta vem e diz: se Deus te colocou nessa cidade, ore por essa cidade, construa sua história nessa cidade, para que essa cidade prospere, porque a prosperidade da cidade vai ser igual à sua prosperidade. Ele não está ensinando a gente tirar tudo do país, ele está ensinando a gente trabalhar comunitariamente para a prosperidade da cidade. Esse é o Evangelho, amém? Esse é o Evangelho. E aqueles irmãos em Pérgamo estavam passando por certas dificuldades. Deixa eu acelerar um pouquinho. Aquela era a realidade deles. Mas também há uma prática que Deus reprova nessa igreja. Qual é a prática? Olha o que fala o verso 14 e verso 15 de Apocalipse 2. Diz assim: no entanto, tenho contra você alguma coisa. Vocês aí têm pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Os ensinos de Balaão é a narrativa bíblica de Números capítulo 22, 23, 24 e 25. Balaão era um profeta. E Baraque era o líder de um povo chamado Moabita. E Baraque queria derrotar os povos de Deus que estavam prestes a entrar na terra prometida. E aí Baraque faz o seguinte: contrata Balaão. E diz: Balaão, eu vou te pagar uma grana e você vai amaldiçoar esse povo. Primeiro, profeta que recebe dinheiro para proclamar, profeta que quer proclamar só para receber dinheiro, já é um péssimo profeta. Esse é o primeiro princípio. E aí Baraque chegou para Balaão e falou: Balaão, eu vou te dar uma grana e você vai amaldiçoar esse povo. Balaão olha para o povo e quando vai amaldiçoar o povo, ele não consegue abençoar o povo, porque quando ele quer falar maldição, ele só fala bênção. E aí Balaão vira para Baraque e diz assim, depois de 3 tentativas, ele diz assim: Baraque, não dá para amaldiçoar esse povo. E Baraque diz: mas como que não dá? Eu estou te pagando. Balaão diz assim: esse povo já é abençoado por Deus, não tem como amaldiçoar esse povo. Faz sentido para você? Faz sentido? Numa cidade onde Satanás está no trono. Não adianta, eu quero amaldiçoar esse povo, eu não consigo. E ele abria a boca, ao invés de levar a maldição, levava a bênção, e aquilo dava um efeito reverso. E agora, como é que faz? Como em tudo na vida se dá um jeitinho. Balaão virou para Baraque e falou assim: eu tenho uma ideia. A ideia é o seguinte: não dá para amaldiçoar esse povo, porque aquilo que o Senhor abençoou, lembra a oração de Davi? Aquilo que o Senhor abençoou, abençoado está. Lembra disso? Lembra disso? Então olhe para mim e preste atenção. Deus te pegou com a mão dele, tá bom? Deus te pega com a mão dele. Jesus pagou o preço por você. E o Espírito Santo te selou. E a Bíblia diz assim: dou-lhes a vida eterna e ninguém vai tirar do quê? Da minha mão. Dou-lhes a vida eterna e ninguém vai tirar da minha mão. Fale comigo. Dou-lhes. É coisa boa, irmão, você tem que falar. Dou-lhes a? E ninguém vai? Então Deus te pegou. Quem vai te tirar da mão de Deus? Pode passar debaixo de escada. Pode cruzar com gato preto. Pode fazer macumba para mim. Você está entendendo? Pode fazer, não vai pegar. Sabe por quê? Deus me pegou com a mão dele. Jesus me lavou com o sangue dele. E o Espírito Santo me colocou um selo. Está entendendo? O pastor mandou praga para mim. Azar do pastor, não vai pegar. É 2 trabalhos. É um trabalho para dar praga e outro trabalho para tirar a praga. Você está entendendo? Olhe para mim e preste atenção. Praga não pega na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Tem algum infiltrado para falar amém mais alto? Amém?
Infiltrado é do fogo, eu estou dizendo. Praga não vai pegar na sua vida. Para com esse medo. Para com esse negócio. Ah, fulano falou, está aqui, está no texto. Ó. Balaão quer amaldiçoar o povo e não consegue, porque Deus abençoou o povo. Agora, a bênção que Deus te deu, se coloca no seu devido lugar. Não saia por aí orgulhoso e arrogante. Porque quem sabe que está na mão de Deus, vive pianinho. Dá para entender o que eu estou dizendo? Vive humildemente. E aí, Balaão disse para Balaão, porque Balaão disse para Baraque, não dá para perder o cliente, então deixa eu montar outra estratégia. A estratégia é o seguinte, senhor Baraque, já que não dá para destruir esse povo, nós vamos infiltrar no meio desse povo. Porque quando Satanás não acaba com perseguição, ele se infiltra no meio do povo. Entendido? E ele disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos convidar algumas senhoras, e elas ficam na porta das tendas. Está aí em Números, capítulo 22, 23, 24, 25. Elas ficam na porta da tenda. E aí, nós vamos convidar os homens de Israel. E quando eles entrarem na tenda, nós vamos deixar vinhos, frutas e donzelas. Balaão sugeriu duas coisas: alucinógeno e paixão. Coisas que tiram a nossa razão. Dá para entender? Coisas que tiram o nosso pé do chão. Ele disse assim, se não dá para matar esse povo, vamos infiltrar esse povo. Como? Vamos fazer com que esse povo se embriague e vamos fazer com que esse povo se apaixone. Um homem ou uma mulher embriagado e apaixonado, ele perde o sentido. E aí nós vamos infiltrar no meio desse povo. Olha o que fala Números capítulo 25, 1 e 2. Enquanto Israel estava em Sitim, perto de chegar na terra prometida, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Lembra da história que eu contei? Eles entregam a moralidade sexual que os convidava para o sacrifício aos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante dos deuses. Preste atenção, abre aspas, diversão, bebida, idolatria e sexo. Faz sentido? E aí sabe o que aconteceu? Você já não sabia quem era Israel, quem era Moabita. Você já não sabia quem era quem. E foi essa estratégia de Satanás fez para com o povo. A pior coisa, a única coisa que pode nos derrotar são os nossos próprios pecados e as nossas inclinações pecaminosas. Estão entendendo? Muito cuidado para a gente não perder para a gente mesmo. Esse povo não perdeu para Satanás. Eles perderam para eles mesmos. Eles mesmos. E ali em Números capítulo 31, 15 e 16, Moisés lhe perguntou, vocês deixaram viver todas essas mulheres? Foram elas que, seguindo o conselho de Balaão, levaram os israelitas a serem fiel para com o Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu toda a comunidade de Israel. Sabe por quê? Porque eles perderam para eles mesmos. Eles perderam para eles mesmos. E essa prática estava envolvida agora na igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo agora, eles já estavam relativizando o pecado. Perceba que a gente vive numa sociedade que diz o seguinte para a gente assim, isso aqui não é preto, isso aqui é vermelho. E aí você fala assim, não, mas é preto. Mas a sociedade diz que é o quê? Caiu o vermelho. E daqui a pouco, de tanto a gente ouvir aquilo, a gente acha que é o quê? Vermelho. Trono de Satanás. A relativização. O maior exemplo de relativização da verdade no Brasil se chama Supremo Tribunal Federal. O que é lei de manhã, à tarde não é? A verdade já não é mais absoluta.
Agora tinha um segundo problema nessa igreja, e eu já estou avançando. Tinha um segundo problema nessa igreja. E o segundo problema nessa igreja, lá no verso 14, no verso 15, vai dizer o seguinte: tenho aí no meio de vocês um pessoal que pratica as obras dos nicolaítas. Esse era o segundo pecado no meio dessa igreja. Qual é a obra dos nicolaítas? Nicolau foi um diácono escolhido na igreja em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6 diz assim: escolha um homem cheio do Espírito Santo. Lá estava Nicolau. E diz a história, diz a tradição, que Nicolau se casou, teve filhos, e num determinado período do seu casamento, ele como pastor de uma igreja, ele se deixa levar por um romance com uma jovem da igreja. E agora ele não quer abandonar aquela jovem amante e quer continuar com a sua esposa. Já viu isso em algum lugar? Hã? E aí ele vai inventar uma doutrina na igreja. Sabe qual é a doutrina na igreja? Se nós estamos nas mãos de Deus, Deus não nos abandona, nós não perdemos a bênção. Vamos pecar. Porque enquanto mais a gente pecar, mais Deus vai nos perdoar. Já viu isso em algum lugar? Não tem problema, você vai para o céu. Viva a vida que você quiser viver. Você pode, você é capaz. Aliás, olha para o espelho e fala: fofo, se abraça, diz que você se ama. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Vale tudo. Vale tudo durante a semana, aí no domingo a gente pede perdão e vai para o culto. Ou a gente pede perdão no culto. Ou a gente vai no domingo de ceia e dá um pane na gente, que a gente tem que lembrar de todos os pecados antes de tomar ceia e confessar. Essa era a doutrina dos nicolaítas. E aí o texto vai dizer que Romanos capítulo 6, verso de 1 a 4, vai dizer o seguinte sobre essa doutrina dos nicolaítas, o combate. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo? Como que a gente pode continuar vivendo nele? É isso que Paulo está dizendo. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte, no batismo. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você, que agora o pecado, ele não é mais a regra para mim e para a sua vida. O pecado na minha e na sua vida é um acidente de percurso, amém? É um acidente de percurso. E Nicolau trouxe essa licenciosidade para dentro da igreja. Cristo vai perdoar. Cristo é o Cristo de toda a graça. Muito cuidado com comunidades evangélicas, que você vai nos cultos e você só ouve o pastor massageando o seu ego para poder lotar o auditório daquela igreja. Muito cuidado. Os nicolaítas tinham seus egos massageados. Levantavam a mão nos cultos, sabiam as escrituras, mas viviam uma vida libertina. E um dos problemas da igreja de Pérgamo foi acatar isso e não se revoltar contra isso. E não abrir a sua boca como profetas de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, traz uma reflexão sobre essa nossa cultura brasileira de querer ter amigos só para churrasco, só para festa. E na verdade, você já reparou como que a gente, nas nossas amizades, a gente tem muita dificuldade de falar a verdade para o nosso amigo? Possivelmente na igreja de Pérgamo, tinha irmãos maduros que não tiveram coragem de dizer um para o outro assim: você está errado, não vá por esse caminho. O jeito que você está tratando a sua esposa não é conforme a Bíblia está dizendo, mude isso. O jeito que você trata os seus filhos está errado. Sabe, a gente fica com medo de falar isso para as pessoas porque a gente não quer perder a amizade das pessoas. E a gente se cala. E muita gente, como Nicolau, que começou bem, vai terminar mal porque a gente se cala. Olha o que Tessalonicenses está dizendo. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam quem? Os o quê? Essa palavra ocioso nesse texto significa um soldado que pega a fila para se apresentar diante do capitão dele e ele fica fora da fila, fazendo bagunça na fila. Dá para entender isso? Ele não segue a fila. O que a gente faz com gente rebelde? Advirta-os. Olhe para mim e preste atenção. Eu quero a sua amizade,
Mas eu não quero a sua amizade só para comer churrasco. Eu quero a sua amizade para quando eu estiver errado, você falar para mim, o que você fez está errado. E Deus não se agrada disso. Amém? Amém? É isso. Advirta, está falando para dentro da igreja, advirta os ociosos. Ah, mas se eu falar a verdade para ela, ela não vai falar mais comigo. Algumas pessoas deveriam ter falado a verdade para Nicolau na igreja de Pérgamo e não falaram. Nicolau, o que você está fazendo está errado, você está traindo a sua esposa. Está errado. Advirta os ociosos. Confortem os... Hã? Olha a expressão. Quem está desanimado na igreja, o que a gente precisa fazer? Confortar. Auxiliem-os, mas sejam o quê? Agora, olha que interessante. Seja paciente com... Às vezes a gente fala alguma coisa com uma pessoa e a gente quer que a pessoa reaja na hora. O texto diz, sejam o quê? Sejam pacientes. Amém? Que Deus não nos dê uma comunidade só para fazer festa. Mas que Deus nos dê uma comunidade que quando a gente andar fora do caminho, a gente tem gente que nos adverte. Nos adverte por quê? Porque eles são pacientes conosco. E por que eles são pacientes conosco? Porque eles não querem que a gente caia no erro dos nicolaítas. Amém? Amém, irmãos? Vamos continuar, e aí eu já estou acabando, tá bom? Quais são as promessas para essa igreja? Portanto, arrependa-se, do contrário virei a você e lutarei com uma espada da minha boca. É essa ideia de que quando alguém não levava sacrifício ao imperador, ele morria com a espada de Roma. A espada de Roma atravessava essa pessoa. E aqui no texto, o João está dizendo assim, não é a espada de Roma que vai vir sobre nós. Se a gente quiser passar por isso e continuar firme, a gente precisa entender que essa espada na Bíblia é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem sobre o cinza da nossa vida e separa o branco do preto. A palavra do Senhor vem no café com leite e separa o café do leite. A palavra do Senhor é capaz de discernir, trazer discernimento para nós. Olhe para mim e preste atenção, não abra mão da leitura da palavra na sua vida. A palavra de Deus vai te dar discernimento. Quando essa igreja está enfrentando essa dificuldade, a primeira coisa que João diz é o seguinte, a espada do Senhor. Segunda coisa, ele vai dizer o seguinte, lutarei com você, ouça. E o verso 17 ele vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ao vencedor lhe darei do maná escondido. A primeira ferramenta que eles iam usar é a palavra de Deus, a espada. Fale comigo, espada. A segunda era o maná, diga comigo, maná. Sabe o que é a ideia do maná? Lembra da história do maná? Todo dia o Senhor vinha e dava o? Todo dia o Senhor vinha e dava o? Adiantava alguém colocava na tapoeira ou no pote de sorvete? Para outro dia, o que ia acontecer? Todo dia o Senhor ia dar o? Preste atenção, numa cidade onde Satanás está no trono, você não precisa usar as ferramentas de Satanás para o sustento da sua família. Olhe para a espada e saiba, levanta de manhã, gasta menos do que você ganha, que o maná Deus vai mandar. Claro para vocês? Deus vai cuidar. Maná aqui fala para essa igreja de providência. O Senhor vai dar o necessário para que você viva. Viva uma vida em fidelidade, Ele vai dar o necessário para você. Creia nisso, amém? Amém? Creia nisso. Creia nisso. Há um tempo atrás nós tomamos uma decisão. Começamos essa comunidade. Deixa eu dizer para você, olhe para mim. Não falta nada para a gente, nada. Algum dia você viu a gente pedindo dinheiro aqui na frente? Algum dia você viu a gente com alguma campanha? Olhe para mim, o maná vai cair do céu. Deus vai suprir todas as necessidades. Numa cidade onde Satanás está no trono, você não precisa usar as ferramentas de Satanás. O maná vai cair do céu. Levanta cedo, vai trabalhar. Gasta menos do que você recebe. Seja uma bênção onde Deus te dá, que Deus vai suprir as suas necessidades. Terceiro, pega a pedra.
Até que enfim, né? E hoje eu estou exagerando o tempo. Quando alguém ia para um julgamento, preste atenção, quando alguém ia para o julgamento, e quando era absolvido do julgamento, o juiz dava uma pedra para ele, lá em Pérgamo. E nessa pedra estava escrito de um lado o nome da pessoa e do outro lado o juiz. O nome do juiz. Quando essa pedra é citada em Apocalipse, Apocalipse está dizendo assim: numa cidade onde Satanás está no trono, você é livre em Jesus. Segundo, você já ouviu falar sobre assento VIP na igreja? Já ouviu falar? O pessoal fica com essas conversas. Tudo bem, vamos lá. Essa pedrinha, em Pérgamo, era um convite VIP para algumas festas. Se você fosse alguém muito importante em Pérgamo e tinha uma grande festa, você ficava em lugares VIP. E qual era o ingresso de entrada para o lugar VIP? A pedra branca. A pedra branca. João, no Espírito Santo, usa circunstâncias da época para ilustrar um princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Num país onde Satanás está no trono, em que as autoridades têm a pachorra de roubar de aposentado, eu e você podemos viver uma vida livre disso, porque essa pedrinha diz que nós fomos libertos. Amém? E um dia, você vai estar na bodas do Cordeiro no céu, numa mesa com Jesus, assento VIP, porque você recebeu uma pedrinha. Bote isso no seu carro, bote isso em algum lugar na sua casa. E toda vez que você olhar para essa pedrinha, você vai dizer o seguinte: eu sou livre. E um dia, eu assentarei num assento VIP com o Senhor aonde? No céu. Amém? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Talvez lá no seu emprego, talvez em alguns lugares que você convive, é claro para você que Satanás está no trono governando aquilo. E talvez isso te desanima, talvez isso traz desânimo para você de servir a Jesus. Nessa manhã, em nome de Jesus, olhe para a espada, olhe para o maná e olhe para a pedra. Você é livre, você é livre, você é livre. E um dia, essa pedrinha, não é essa, isso é um simbolismo que nós entregamos para vocês. Um dia você estará com o Senhor para todo sempre, sentado nas bodas do Cordeiro. Não troque esse privilégio pela doutrina de Balaão, pela doutrina dos nicolaítas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.